Socorro bem presente na tribulação.
Abra a sua Bíblia, o Evangelho de João, no capítulo 4, por favor. Quantos irmãos aqui esta noite conhecem a história desse texto que nós chamamos da mulher samaritana? Quantos já leram, já ouviram essa história uma vez? Olha, quase que todos. Então eu vou ler com vocês o versículo de número 23, o versículo de número 28 a 30. E depois eu vou ler também os versículos 39 a 42, que fazem parte dessa história. E na medida que nós estamos meditando na palavra, você vai recordando a história desse texto. João capítulo 4, versículo 23. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Versículo 29. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Muitos creram nele por causa da palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Deus abençoe essa palavra e aplique nos nossos corações. Vou pedir a você que não feche a sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta. Versículo 23. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Vamos repetir essa última expressão? Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Mais uma vez, porque são estes que o Pai procura para seus verdadeiros adoradores. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amém? A quem Deus procura? Se há algo que o nosso Deus está fazendo exatamente agora, é isso. Deus está procurando adoradores. A palavra procurar, ou a expressão procurar adoradores, não significa que Deus não nos conhece. Não significa que Deus está aqui na dependência de nos encontrar para se realizar. Pelo contrário. O que o texto está indicando para nós, no verdadeiro sentido bíblico, é que Deus quer constantemente, está constantemente, trabalhando nas nossas vidas, trabalhando na vida de homens e mulheres, criaturas suas, transformando-nos em verdadeiros adoradores. Se há algo que você pode ter absoluta certeza que o Espírito de Deus está fazendo constantemente, e principalmente quando nós nos reunimos, é isso. Ele está trabalhando em nossos corações e nos transformando em adoradores. Verdadeiros adoradores, diz o versículo 23. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores. Isso é algo no qual você pode ter absoluta certeza que Deus está trabalhando na sua vida, transformando você em verdadeiros adoradores. Quando nós lemos a palavra de Deus, lá logo no início, no Gênesis, nós aprendemos que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E muitas vezes nós não temos uma visão muito completa ou muito profunda do que significa nós, seres humanos, sermos formados à imagem e semelhança de Deus. Nós, por exemplo, sabemos que nós
somos muito diferentes das outras criaturas. Você vê um cachorro passando e você fala assim, não tem nada a ver comigo, eu sou completamente diferente dele. Embora alguns defendam que a gente veio do macaco e divulguem essa mentira, você olha para o macaco e fala assim, olha, eu tenho certeza que eu não vim desse ser humano, ele é completamente diferente de mim. Amém, gente? Eu espero que você tenha essa convicção. Você viu uma lesma, você fala, tem vida ali, ela é criatura de Deus, mas eu tenho certeza que ela não tem nada a ver comigo, que eu sou completamente diferente dela. Então, o que de fato mostra em nós que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus? O que nos difere dessas criaturas? Entre outras coisas, é o fato de que somente nós, seres humanos, fomos feitos para adorar a Deus. Somente nós, como seres humanos, como criaturas de Deus, somos dotados da capacidade de adorar a Deus. Adorar a Deus não é apenas uma característica nossa. Essencialmente, nós fomos feitos adoradores. Isto significa que, na sua essência, Deus criou você para adorá-lo. Tem algo em mim, tem algo em você, que só se completa quando nós nos relacionamos com Deus numa atitude de adoração. Quando isso não acontece, nós somos seres incompletos, falta a nós alguma coisa. Alguém falando sobre isso de forma teológica, até um pouco romântica, diz que a nossa alma só encontra descanso quando ela volta para Deus. O que significa que a nossa alma só encontra descanso quando nós morremos? Não. É quando nós, como seres humanos, temos a consciência de que precisamos de Deus e que fomos feitos para adorar a Deus. E então, nós, de fato, encontramos descanso. A nossa fome, a nossa necessidade mais básica é satisfeita quando, de fato, nós nos tornamos adoradores de Deus. O texto que nós acabamos de ler nos ensina bastante sobre esses adoradores que o Pai procura. Em primeiro lugar, os adoradores que o Pai procura são aqueles que Deus encontrou na sua real e mais profunda necessidade. O texto nos diz que o nosso Senhor estava desenvolvendo o seu ministério. Ele deixa a Judéia, versículo 3, por favor, vai me acompanhando, e retira-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Numa leitura superficial, você pensa assim, era necessário Jesus atravessar Samaria para chegar à Galiléia, porque esse era o único caminho. Não. Numa leitura e no estudo mais profundo, você vai perceber que existia mais de um caminho para chegar à Galiléia. Mas o texto diz que Jesus tinha uma necessidade de passar por Samaria. Isso aponta para o fato de que Jesus estava procurando adorador ali em Samaria, que Jesus estava desejoso no seu íntimo, que dentro dos seus propósitos estava encontrar aquela mulher que nós chamamos de mulher samaritana, porque o texto não descreve o nome dela. A necessidade de Deus aqui era de encontrar aquela mulher que o texto nos descreve na sua necessidade mais básica, na sua necessidade mais profunda. Não é a mulher samaritana que vai ao poço encontrar Jesus, é Jesus que vai ao poço encontrar a mulher samaritana. Os verdadeiros adoradores são aqueles que Deus encontra na sua real necessidade, na sua mais profunda necessidade. O texto nos diz aí que aquela mulher foi ao poço que chamava Poço de Jacó, Fonte de Jacó, versículo 6,
ela foi ali buscar água. Aquela mulher estava ali com o seu cântaro, por volta de mais ou menos meio-dia, sol quente, com o seu cântaro para buscar água para matar a sua sede. E aquela mulher então encontra Jesus ali assentado. Alguns acreditam que ele estava sentado muito próximo do poço, ou talvez bem ali, na beirada do poço de Jacó. E aquela mulher samaritana vem então tirar água. E Jesus olha para ela e diz assim: dá-me de beber. Então disse a mulher samaritana, versículo 9, o senhor é judeu. Como o senhor, sendo judeu, me pede água para beber? E na sua Bíblia está aí entre parênteses, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Aquela mulher é surpreendida com o fato de um judeu conversar com ela e pedir a ela alguma coisa. Mas aquela mulher ainda não... A maior surpresa na vida daquela mulher ainda não tinha acontecido. O texto nos diz que em seguida Jesus disse para ela algo que surpreendeu ela ainda mais. Se você conhecesse o dom de Deus, e se você conhecesse quem é o que pede você água para beber, então tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então aquela mulher, surpresa, responde: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? Em seguida, Jesus continua aquele diálogo, mas no versículo 13, Jesus diz assim: quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele que, porém, que beber da água viva que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário. A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ainda surpresa com aquele diálogo, e já percebendo que Jesus estava falando de outra água, e já percebendo que Jesus está tratando com ela de uma necessidade que seria e que era muito mais profunda do que uma necessidade física, aquela mulher disse: dá-me desta água, versículo 15, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Parece que aquela mulher está compreendendo aonde Jesus quer chegar. O diálogo continua e Jesus continua descobrindo a vida daquela mulher. Uma surpresa após a outra naquele diálogo. E no versículo 16, Jesus a surpreende mais uma vez. Acompanhe comigo. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. E a mulher então responde: Senhor, eu não tenho marido. E mais uma vez ela se surpreende que Jesus disse: você disse bem, não tenho marido, porque você já teve 5 maridos, e esse que você tem agora não é teu marido. E o versículo 19, então, aquela mulher mais uma vez mostra que está compreendendo. Ela ainda não chegou ao ponto que Jesus quer, mas ela está chegando lá. Senhor, eu estou vendo que o Senhor é profeta. Eu estou vendo que o Senhor está me falando de coisas profundas e o Senhor está até revelando a mim algo que está sigiloso, encoberto. E então aquela mulher, no versículo 20, introduz um outro assunto. Uma vez que ela está percebendo que ali tem um profeta, ela traz para Jesus uma outra preocupação. Senhor, uma vez que o Senhor é profeta, eu quero te fazer uma pergunta. Os nossos pais adoravam neste monte, mas os judeus dizem que o lugar certo de adorar não é aqui, é em Jerusalém. Então Jesus responde àquela mulher, a sua indagação: mulher, pode crer que a hora vem, quando nem neste monte onde você está, onde você pensa que é o lugar certo, e nem em Jerusalém, em que os judeus pensam que é o lugar certo,
Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus responde para ela aqui, de forma resumida, eu repito e explico. Olha, o lugar certo de adorar não é aqui, no Monte Gerizim, não é no Monte em Jerusalém. Porque eu não estou preocupado com o lugar. Eu estou preocupado em como você adora. Eu estou preocupado com o seu coração. Eu estou preocupado com o coração do adorador. E aqui eu quero que você perceba que Jesus trata com essa mulher em duas coisas. Primeiro, Jesus trata a situação espiritual daquela mulher. Aquela mulher era uma mulher que carregava uma culpa, porque ela era uma prostituta. Ela já tinha tido 5 maridos, e aquele que ela tinha não era marido. Ela não era uma mulher bem vista pela sociedade, por isso ela estava sozinha ali no poço. As mulheres iam em grupo, mas ninguém queria andar com ela, porque não era de boa fama. Aquela mulher também não era aceita pela religião, porque, como prostituta, ela tinha sido declarada pecadora e irremediável, não tinha salvação para ela. Em síntese, essa mulher está completamente perdida, espiritualmente, nos seus conceitos religiosos, porque ela não sabia nem aonde adorar. Porque ela não sabia se Deus aceitava a sua adoração. Ela estava buscando algo profundo. E Jesus estava ali mostrando para ela do que realmente ela precisava. Ela precisava de Jesus, da verdadeira água que mata a sede. Aquela mulher ansiava por algo. Havia um anelo profundo no seu coração e na sua alma. Algo que estava movendo aquela mulher para diversos lugares. Quando a nossa alma não está satisfeita em Deus, nós buscamos satisfazê-la em diversos lugares. É por isso que você vê muitas pessoas, às vezes, ansiosas, procurando solução para o seu problema em diversos lugares, em diversas religiões, em cultos dos mais estranhos possíveis, e você fica por entender por que aquela pessoa se envolveu com isso, por que aquela pessoa está fazendo aquilo. Às vezes essas coisas são tão declaradas que a própria mídia mostra para nós o desespero das pessoas em busca de alguma coisa que elas não compreendem bem o que é. Aquela mulher representava todas essas pessoas que tinham uma carência profunda, mas que não sabia como suprir, como satisfazer. Ela havia buscado em relacionamentos, ela havia buscado na religião, mas ela continuava perdida. Mas naquele dia, Jesus encontra aquela mulher na sua real e mais profunda necessidade. Devagar, lentamente, Jesus vai descobrindo a vida daquela mulher. Eu aprendo muito com Jesus aqui, porque Jesus não aborda aquela mulher diretamente. É incrível como Jesus caminha com ela, mostrando a ela qual é realmente a sua real necessidade, fazendo com que ela percebesse. E num dado momento, aquela mulher pede a Deus a verdadeira água que poderia matar a sua sede. O verdadeiro adorador é aquele que Deus já encontrou na sua necessidade real e mais profunda. O verdadeiro adorador já encontrou a Jesus como a água viva. O verdadeiro adorador é aquele que já encontrou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Em segundo lugar, o texto nos mostra que aquela mulher, no início do diálogo, ela se surpreende com o fato de que um judeu está pedindo água para ela.
Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Não é verdade, irmãos? Aquele lugar era o lugar menos indicado para Jesus estar como judeu. Porque o que havia entre os judeus e os samaritanos era um ódio de morte. Judeu odiava o samaritano, e o samaritano odiava o judeu. Incrível é que os dois eram filhos do mesmo tronco, filhos da mesma raiz. Incrível é que os dois eram irmãos. Mas num dado momento da história, eles se dividiram. E a birra que existia entre eles, o ódio que existia entre eles era tão forte que o judeu, dizem os historiadores, que quando ele, por acaso, displicentemente, ele cruzava no seu caminho com o samaritano, ele voltava para casa e tomava 7 banhos para se purificar, porque os samaritanos ele considerava impuro. Para o judeu, era impossível um samaritano ser salvo. Você precisa ter uma ideia. E naquele momento, aquela mulher é surpreendida com um judeu lhe pedindo água. Sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está quebrando ali uma barreira secular. Havia uma birra, havia um ódio entre irmãos, e Jesus está passando por Samaria para restaurar a unidade daquele povo. Jesus está passando por ali para mostrar para eles que o valor essencial é a unidade, é a comunhão. Os discípulos se surpreendem, a mulher se surpreende. Mas o propósito de Jesus está claro. Havia uma separação, havia um cisma. Quando nós encontramos a Jesus como nosso Salvador e nos transformamos em verdadeiros adoradores, a comunhão, a unidade, passa a ser para nós um valor essencial. O Pai está procurando verdadeiros adoradores. Mas como que aquela mulher poderia se transformar numa verdadeira adoradora, se ela tinha no seu coração ódio pelos seus irmãos? Jesus então trabalha essa questão com essa mulher e leva ela a refletir. Sabe, meus irmãos, aqui há uma lição muito poderosa para nós. Às vezes nós valorizamos a adoração em muitos aspectos. No seu aspecto ritual, no seu aspecto de conteúdo teológico, mas às vezes nos esquecemos do valor da comunhão. E isso é tão importante que Jesus disse que quando você vem para adorar a Deus e trazer a sua oferta e cultuar a Deus, enfim, quando você vem para adorar a Deus junto com outros irmãos, se existir algum problema entre você e o seu irmão não resolvidos, deixa a sua oferta ali e vai, reconcilia com o seu irmão, e só então depois você volta e deixa a sua oferta e oferece. Porque o valor da comunhão, da unidade e do relacionamento em amor é essencial na vida de um adorador. Quando nós recebemos a Cristo como Salvador, nós ganhamos uma família, e nós aprendemos a caminhar juntos, e nós entendemos que só existe uma maneira de caminhar, é juntos. E nós entendemos de que juntos é melhor, até porque não existe outro plano a não ser caminhar juntos. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor, comemos o pão, bebemos o cálice, e lembramos do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Pensamos na salvação, no perdão dos nossos pecados, pensamos na comunhão restaurada, pensamos no que Deus fez na nossa vida. Alguns de nós, com certeza, podem olhar para trás e dizer assim, olha, como Deus mudou minha vida, como eu sou grato a Deus. E aí você toma o cálice, come o pão, e Deus edifica sua vida, mas eu quero dizer para você que não é só isso. Isso é apenas uma parte. A outra parte é que Deus quer que você olhe para o lado e perceba que nós somos irmãos em Cristo, que nós somos um só povo, que nós somos uma igreja.
O verdadeiro adorador, meu querido irmão, é aquele que não consegue caminhar sozinho, sem se preocupar com o seu irmão, sem partilhar com ele as suas dores. Vocês sabem que muitas vezes eu me preocupo porque o nosso estilo de culto, a nossa dinâmica, muitas vezes ela não favorece muito a comunhão. Hoje, se você não tiver muito cuidado e muito zelo, a única coisa que você vai ver no seu irmão é a nuca dele, né? Se você não ficar aqui algum tempo depois do culto, você não vai conseguir nem ver os olhos dele. Se você for aquele adorador assim, ritualista, bem conservador nos seus hábitos, aquele adorador assim que acha que o verdadeiro adorador durante o culto, ele não é aquele que pode se movimentar, que não deve se levantar as mãos, que não deve olhar para os lados. Se você for esse adorador, pode ser que você saia daqui hoje apenas vendo a nuca do seu irmão. E você não sabe se ele está ruim, se ele está mal, se ele precisa de você. Vai terminar o culto, você vai embora rapidinho. E na segunda-feira, terça, quarta e quinta, você enfrenta as suas batalhas sozinho, as suas lutas sozinho. E no domingo você está aqui, preocupado em recarregar as suas baterias, em receber uma palavra de esperança para encorajar a sua fé, para que segunda-feira, novamente, você enfrente os seus problemas e, enfim, você vai desenvolvendo um estilo de vida solitário. O verdadeiro adorador, ele se reúne com a igreja, ele tem o seu coração satisfeito porque ele conhece Jesus como Salvador. E ele tem a capacidade de vencer o seu egoísmo e olhar para o outro e dizer assim: como é que será que ele está, hein? Posso fazer alguma coisa por você? A comunhão para nós, como adoradores, não é uma opção, ela é um valor essencial. Relacionar-me bem com você não é uma opção, querido. Eu e você precisamos entender como igreja que isso é essencial na vida cristã. E eu acho que muitos de nós vamos nos surpreender, porque quando Jesus voltar, nós vamos juntos para o céu. E aí você vai falar: meu Pai do céu, eu vou ter que passar a eternidade com Ele. Eu vou ter que passar a eternidade com ela. Eu evitei tanto ele lá na igreja, ele sentava num canto, eu sentava no outro, e por anos nós ficamos sem nos conversar, porque eu não ia com a cara dele, ele não ia com a minha, mas nós conseguimos ficar naquela igreja durante tanto tempo. Mas agora Jesus me surpreendeu, porque lá no céu ele me colocou do lado dele. E lá, meu irmão, não vai ter jeito, lá é eternidade. Já parou para pensar que você vai passar a eternidade com o irmãozão e com a irmã aí do lado? Então olha para ele aí e fala assim: irmão, vamos lá, hein? Vamos lá, você vai ter que me aguentar a eternidade. A vida inteira juntos. Se nós vamos passar a eternidade juntos, é melhor a gente aprender a viver aqui. É por isso que Deus nos colocou juntos, é para a gente começar a aprender a viver aqui. A vida aqui é um ensaio do que vai ser lá no céu. Essencialmente, esse é um valor que o adorador precisa preservar. O homem do século XXI, ele está se tornando cada vez mais solitário, né? Eu venho para a igreja, adoro a Deus. Ninguém tem nada a ver com o jeito de eu adorar. Não gosto que fique perguntando sobre a minha vida. E também não gosto desse negócio de ficar abraçando, de apertando a mão. Terminou o culto, vamos embora. Quanto menos contato, melhor. O adorador do século XXI, ele é religioso, mas solitário. E às vezes, irmãos, a história da igreja está aí para nos mostrar. Nós valorizamos tanta coisa e sacrificamos o essencial. Quantas brigas em igrejas pelos séculos dos séculos, por causa de rituais de adoração. Eu acho que é em Jerusalém, não, eu acho que é em Samaria.
Não, eu acho que tem que bater palma. Não, mas eu acho que não tem que bater palma. Então faz o seguinte, você faz uma igreja para você que não bate palma e eu faço uma igreja para mim que bate palma. Então faz o seguinte, você faz uma igreja que só canta cânticos e eu faço uma igreja que só canta hinos. Porque o que importa para mim é o ritual da adoração que eu entendo ser bíblico é esse. Quietinho, certinho. E tem igreja que até o mosquito tem que bater a asa dentro do tom. Porque senão os caras implicam com o mosquito e põem para fora. Esse mosquito ele é pentecostal, sai daqui. Mas tem gente que é o seguinte, se não sentiu um arrepio, se não sentiu uma emoção, a adoração não foi boa. E pastor, esse povo aqui é muito frio. É frio por quê? Ninguém se mexeu, ninguém bateu palma. E aí ficam de um lado defendendo uma coisa, do lado defendendo outra. Essa mulher samaritana, parece que ela viveu um tempo na igreja evangélica, porque ela está vivendo o mesmo drama. Senhor, tem gente que diz que adorar é assim, tem gente que diz que adorar é assim. E Jesus está dizendo para ela, filha, o verdadeiro adorador se preocupa é com o coração, é com a comunhão. E nisso o pastor Pedro Paulo falou tão bem para nós em Tiago, né? O irmão que chega para você com frio e o adorador ali, cheio do Espírito Santo, fale com ele, Deus te abençoe. Mas não dá nem uma blusa para o coitado. É incapaz de gestos de amor. O problema nosso, querido, o desafio nosso como adorador nesse tempo é isso, sairmos da teoria e vivenciarmos a prática. Deus não está muito preocupado com os nossos rituais. O que Deus quer encontrar, de fato, é amor em nossos corações. E o que Deus está, na pessoa de Jesus, falando para aquela mulher, e diz assim, olha, você está tão preocupada se é ali e acolá, mas você não se dá bem com os judeus, vocês se odeiam. Se é algo que eu como igreja, e você como igreja, precisamos nos preocupar com isso, irmãos. Eu não tenho, e você, aconselho você a não ter, o romantismo de que todos nós vamos, assim, sermos amigos íntimos. Isso é impossível. Mas o seu coração precisa estar aberto para se relacionar com a sua igreja, com os seus irmãos, seja num grupo pequeno, seja num grupo maior, você precisa se envolver com os seus irmãos. Talvez a sua carga esteja tão pesada, porque você ainda não aprendeu isso, a caminhar junto. A igreja te dá algumas opções. São os departamentos, são os ministérios, são os eventos. Esse final de semana, por exemplo, lá, a gente descobriu coisas maravilhosas dos irmãos, né? Foram até gravados em celular. Coisas assim dos irmãos que a gente não sabia, mas só descobriu por quê? Porque passou 2 noites juntos. Eu descobri várias lutas dos casais da igreja em encontros, porque tem uns homens que roncam tão forte, que eu fico pensando, coitada da mulher dele, eu vou orar por ela. Aí depois eu encontro que ela, minha irmã, é luta lá, hein? Não, pastor, foi muitos anos de luta, mas agora já acostumei. Falei, nossa, essa mulher é uma santa. Ronca que as janelas assim... Mas eu só descobri isso porque eu convivi com ele. Essa convivência não é opcional, querido, ela é essencial. Em terceiro e último lugar, verdadeiros adoradores são capazes de esquecer da sua própria necessidade. São capazes de deixar o cântaro no poço para levar outras pessoas a provar da água da vida. Diz-nos o texto que aquela mulher, versículo 21, deixou o seu cântaro. Versículo 28, confere na sua Bíblia.
que a mulher foi fazer no poço? Buscar água. Para isso ela precisava do cântaro, para levar água para casa. A água era necessária, era essencial. Mas depois de encontrar Jesus, aquela mulher esqueceu até da sua necessidade básica de beber água, deixou o cântaro e foi à cidade procurar encontrar outras pessoas para falar de Jesus. Verdadeiros adoradores, irmãos, são assim. Eles são capazes de superar as suas próprias necessidades e se preocuparem com a salvação de outros. Como é bom a gente celebrar a salvação, né? Também, ao redor da mesa da ceia, celebramos a salvação. Jesus, muito obrigado, porque o Senhor deu a sua vida por mim, derramou o seu sangue precioso, eu sou salvo. Se a minha vida me faltar agora, eu sei que eu estou no céu, na presença do Senhor. Que coisa maravilhosa é usufruir da certeza da salvação em Jesus. E nós deveríamos celebrar com força, nós deveríamos celebrar com toda a força da nossa alma o fato de sermos aceitos por Deus, sermos salvos, mas com a mesma ênfase, eu preciso pensar naqueles que ainda não têm Jesus e que estão aí de fora indo aos montes, vivendo aos montes, indo em grupos, inúmeras pessoas indo sem Jesus. Alguns ao redor de você toda semana, no seu trabalho, no seu vizinho. E aí, né, irmãos, às vezes a gente tem aquela atitude que Jesus exemplificou lá no homem que caiu ferido, no salteador, no homem que foi assaltado, foi ferido, e passaram lá o sacerdote, passaram lá o escriba, e ninguém teve tempo para acudi-lo, né? Porque o sacerdote estava ocupado demais em ir ao culto para adorar, mas não teve tempo para acolher aquele ferido na estrada. E às vezes é assim nós fazemos, né? Nós nos preocupamos com a adoração, tudo certinho com a adoração, que bênção foi o culto, pastor, que maravilha foi o culto. Agora, irmãos, quantos nós precisamos, quantos ainda não alcançaram Jesus que estão do nosso lado todos os dias? E nós ainda não abrimos a nossa boca para falar de Jesus com eles. E aí eu passo com a minha Bíblia perto do meu vizinho, com a minha família, todos os dias. Talvez eu dê até uma olhada para ele e diz assim, esse incrédulo está roubado, olha aí. Eu estou indo para a igreja, ele vai ficar aí fazendo o quê? Coitado dele. Mas eu não me movo na direção dele, nem sequer para fazer um gesto de amor, para salvá-lo. Nos preocupamos na construção de templos, no embelezamento de templos, e não tem nada errado nisso, mas, meus irmãos, e o foco missionário? E a obra missionária? Verdadeiros adoradores, meus irmãos, eles estão com o coração cheio de amor pelos perdidos. Aquela mulher deixou o seu cântaro e falou assim, eu vou atrás daqueles homens. E quem sabe alguns daqueles homens com os quais ela se relacionou, e ela disse assim, chega, eu encontrei realmente alguém que saciou a minha sede, eu agora sou uma adoradora, vem que eu vou mostrar vocês a ele. O texto nos diz que muitos samaritanos daquela cidade creram nele, versículo 39, em virtude do testemunho da mulher que anunciou, ele me disse tudo quanto tenho feito. Versículo 41 diz que muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ao participar da ceia do Senhor hoje como verdadeiro adorador, eu gostaria que você refletisse sobre essas três coisas. Primeira delas, eu já entreguei a minha vida a Jesus como Salvador, eu o reconheço como Senhor da minha vida. Segunda coisa, o valor da comunhão é realmente um valor essencial para mim. Eu já morri para o meu egoísmo. Em terceiro lugar, eu tenho sido eficaz no trabalho da evangelização?
Quantas pessoas eu tenho levado ao conhecimento de Jesus nos últimos anos da minha vida? Quantas pessoas eu tenho influenciado para a Jesus? Que bom que você tem uma empresa, que bom que você tem um comércio, que bom que você tem um bom emprego, que bom que você tem uma vaga na faculdade, que bom que você tem uma família abençoada. Mas, querido, tudo que Deus nos deu, Ele nos deu para que nós possamos usar para a sua obra. Lá no seu trabalho, você como líder, como empresário, como chefe lá no seu departamento, usa a sua influência para levar pessoas a Jesus. Eu tenho ouvido testemunhos tão bonitos de pessoas que, de uma forma inteligente e sábia, têm usado a sua posição de liderança para influenciar a outros. Como Deus abençoa. Não perca a oportunidade. Você é verdadeiro adorador. Não deixe de se preocupar com as pessoas ao seu redor, muitas que ainda não têm Jesus. Participe da ceia com o coração festivo, alegre. Deus salvou minha vida, mas não se esqueça. Eu tenho um compromisso de levar Jesus àqueles que não são salvos. Curve a sua fronte para nós orarmos e nos prepararmos para a ceia do Senhor, refletindo sobre essas coisas. Deus encontrou em você um verdadeiro adorador. Eu quero crer que essa noite o Pai, que está à procura de adoradores, tenha encontrado em você um verdadeiro adorador.